Então, agora eu ia falar sobre a questão do sem porquê, mas eu vou deixar ela um pouquinho para adiante, porque existe uma questão aqui que vem antes, que é a questão da nobre linhagem, de como a gente já estava falando, né, a gente falou em relação às outras místicas beguinas e em geral, assim, sempre a questão da autoridade, né? Que autoridade você tem para dizer o que você está dizendo, né? Autoritas. Então a questão aqui é a autoritas da Marguerite Porret, como ela se coloca, né? E ela se coloca de uma maneira mais ousada do que as outras, tá? Porque todas as outras que a gente viu até aqui, ela é bem mais atrevida, né? E petulante, irreverente e talvez vista pelos seus conterrâneos, né? Como prepotente, pedante, né? Pretensiosa, arrogante, né? Ela está dentro desse lugar. Bem, por quê? Porque ela desenvolve a noção de nobre linhagem, né? Ela se coloca dentro de um elitismo ou dentro do esoterismo, o que a gente já viu aqui um pouco naquela imagem de coroa do Estado. Aquela imagem de coroa do Estado, ela já está mostrando que ela, entendeu? Quando ela nada pensa, quando ela consegue se encontrar nesse estado, ela tá aqui, ó, né? Tomei meu curso para vir em meu socorro para obter a coroa do estado do qual falamos que está na perfeição. Então a coroa do estado é a perfeição, quando a alma permanece no puro nada e sem pensamento, e não antes disso. Então, quando a alma chega a esse patamar, ela recebe a coroa do estado, que é a perfeição. Essa coroa ela é uma espécie de nobre linhagem, né? Ela está dentro de uma nobre linhagem. E aí, como a gente estava falando da razão, vale a pena ver essa passagem aqui, no capítulo 98. Razão pergunta o que fazem aqueles que estão no estado acima de seus pensamentos. E isso aqui é muito interessante. Né? A razão pergunta o que fazem aqueles que estão no estado acima de seus pensamentos. Quer dizer, a pessoa ela chega a um novo estado de espírito. Tá? Acima da razão. Nesse momento, esse estado está acima da razão. Né? É superior à razão. Aí a razão de baixo, ela chega lá e pergunta: ei, você, o que está acontecendo aí? Não estou entendendo. O que está acontecendo? Né? É mais ou menos isso. Né? E aí entra isso aqui. Eu vou tirar minha carinha aqui para vocês lerem melhor. Razão. Ah, por Deus, diz Razão, o que fazem aqueles que estão no estado acima de seus pensamentos? Né? Porque é o que ela disse aqui. Né? Quando a alma permanece no puro nada e sem pensamento, e não antes disso. Aí a razão resolve perguntar. O que fazem aqueles que estão no estado acima de seus pensamentos? Aí amor entra, tá vendo? Porque antes era a alma que estava falando aqui. Tá? Aí agora quem aparece é a razão. É amor respondendo diretamente à razão. Né? E responde prontamente, assim, na ponta da língua. Eles ficam perplexos com o que está no topo de sua montanha, e ficam perplexos com a mesma coisa que está na profundeza de seu vale. Aí entra aquele motivo que a gente já trabalhou aqui, né? Do mais baixo e do mais alto, né? Do mais abismal e do mais elevado. Né? Eles ficam perplexos com o que está no topo de sua montanha, e ficam perplexos com a mesma coisa
que está na profundeza de seu vale, por um nada pensar, que está confinado e selado na clausura secreta da mais elevada pureza de tal excelente alma. Quer dizer, esse nada pensar aqui, ele é um estado de silêncio. A gente já viu a palavra silêncio aparecer aqui. E ela está sendo representada, esse estado silencioso, para além do pensamento, porque ele é para além do pensamento, então ele é silencioso. Né? Ele está confinado e selado na clausura secreta da mais elevada pureza de tal excelente alma. Então, essa clausura secreta aqui, né, torna o nada pensar confinado e selado. Né? Você vê. Isso aqui são imagens da reclusão. São imagens da reclusão. Certo? Quer dizer, são imagens de uma prática de quem é recluso. E essa imagem, né, de reclusão está servindo para o estado do nada pensar, né, que é um estado de elevada pureza, né, da alma e tal. Essa clausura ninguém pode nem abrir, nem dela quebrar o selo, nem fechar quando está aberta. Aí entra toda essa imagética do selo, que é uma imagética do Apocalipse também, né? Os selos do Apocalipse. A clausura ninguém pode abrir, nem dela quebrar o selo, nem fechar quando ela está aberta. Quer dizer, aqui ela inverte o motivo. Você não pode nem abrir, mas você também não pode fechar se estiver aberta. Né? E que aí está a relação dela com a razão, e a relação com a igreja, e relação com os seus inquisidores, enfim, com as figuras que estão do lado da razão. Né? Se ela quer abrir para os outros também não podem fechar. Certo? A menos que o gentil longe de perto, de muito longe e de muito perto, a feche e abra. Pois só ele tem as chaves, e ninguém mais as tem, nem poderia tê-las. A gente ainda vai falar desse personagem. Na verdade, ele é uma representação da Trindade, mas é melhor a gente não falar dele agora. Eu queria colocar aqui que justamente esse motivo da clausura secreta ele tem elementos especiais. Esse elemento da clausura, o que é interessante nele é que ele está relacionado a uma passagem do Cântico dos Cânticos, né? Capítulo 4, versículo 12, que diz assim: Jardim fechado és tu, minha irmã, noiva minha, manancial recluso, fonte selada. O noivo do Cântico dos Cânticos, ele está falando para a noiva, né, para a amada, isso a ela: jardim fechado és tu, tu és jardim fechado. Né? Minha irmã, noiva minha, manancial recluso, fonte selada. Quer dizer, isso é uma característica das mulheres reclusas. Né? Essa clausura secreta. Né? Então, a Marguerite Porret aqui, a gente depois vai ver essa mesma imagem no Eckhart, no texto que eu dei para vocês do Eckhart, desenvolvida em relação ao coração, não em relação a um estado de espírito fora do pensamento, mas é o que eles chamam de coração. Mas isso a gente vai ver mais tarde. O que o amor está dizendo aqui é que esse estado de nada pensar, ele está ligado a uma espécie de lugar silencioso e secreto da virgindade da alma, podemos dizer. Né? Então é uma qualidade caracteristicamente feminina. Né?
ligada a uma passagem do Cântico dos Cânticos, essa clausura secreta da mais elevada pureza e excelente alma. Então, esse estado, ele não pode estar desligado de uma qualidade feminina. Esse ponto é o ponto interessante da história, né? Dessa relação. Bem, e aí a gente passa para a questão da nobre linhagem, né? Para a definição dessa nobre linhagem.